Boa tarde a todos, boa tarde a quem está lá em Brasília, boa noite para nós aqui na UK, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindos. Estou a ver que hoje nós temos convidados aqui especiais, sejam todos bem-vindos, sentem em casa. Seja bem-vindo, pastor Agnaldo, seja bem-vindo, pastor Celso, seja todos bem-vindos e todas bem-vindas no nosso grupo. Seja bem-vindo, irmão Reinaldo, seja bem-vindo para nós. Pode abrir a câmera para nós já vermos todos os rostinhos de toda a gente, se faz favor. Boa tarde, irmã Elsa. Tá tudo bem? Boa tarde. Val. Boa tarde, gente, a todas. Eu acho que toda a gente está com um pouco com vergonha hoje de abrir a câmera. Então, sejam todos bem-vindos a mais nosso culto de hoje, que nós estamos a estudar sobre o livro da orientação da criança e que os pastores vêm trazer as experiências para nós e que nós podemos pôr em prática, né? E também que sejam todos bem-vindos aqui para nós e que nós podemos estar a ajudar uns aos outros, né? Que é muito importante quando nós mudamos de opiniões e que nós podemos pôr em prática. A ajuda de um ao outro é muito importante. Então, quem puder, vamos inclinar as nossas frontes. A outra coisa, antes que eu esqueça, amanhã não se esqueça da vigília da sala 57. Amanhã tem a vigília dos jovens. Então, amanhã não se esqueça. Então, quem puder, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar. Querido Pai que estás do céu, muito obrigada, Senhor, mas esse dia que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde, que nada de mal nos tenha acontecido, Senhor. Muito obrigada por o Senhor ter nos protegido até aqui, Senhor. Que o Senhor vem proteger cada janelinha aqui representada, Senhor, e que o Senhor vem estar com todas aquelas, Senhor, que estão a passar por algum problema, alguma dificuldade, Senhor. Que o Senhor vem estar ali a estender as suas mãos sobre elas, Senhor, e derrama o teu Santo Espírito sobre elas, Senhor. Que o Senhor vem estar com todos os pastores, Senhor, que vem estar com o pastor Agnaldo, o pastor Celso, tudo o que eles vêm falar, Senhor, que não vem deles, mas sim vem de ti, derrama o teu Santo Espírito sobre eles, Senhor. Muito obrigada por esse dia, e por amor do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Pastor Agnaldo, pastor Celso, vocês podem abrir o vosso microfone, pode abrir a vossa câmera. Agora o tempo é todo vosso. Boa tarde, tudo bem? Como estão vocês? Como é que passaram o nosso último encontro para cá, estudando a palavra de Deus, clamando pela unção do Santo Espírito, não é verdade? Eu sei disso porque eu também peço ao Papai do Céu todos os dias, Senhor, dá-me a unção do teu Santo Espírito, capacita-me para viver segundo a tua santa e boa vontade. Quero agradecer a oportunidade, o convite que foi feito. E hoje de uma forma muito especial, né? A mim e ao pastor Celso, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema assim que é tão importante, né? E aí, eu estava conversando agora há pouco com o pastor Celso, e eu falei, pastor, a irmã Aderlândia pediu para conversar com o pastor Celso, qual o tema que a gente vai estudar? Aí eu falei, rapaz, vamos falar um pouquinho sobre domínio próprio? Porque domínio próprio, nessa área da educação, ela não cabe só para os filhos juvenis, adolescentes, jovens, mas cabe também para os adultos, né?
Essa questão do domínio próprio, muitas vezes, algumas crianças, elas não aprendem porque o próprio pai ensina diferente daquilo que ele deveria. Me faz lembrar uma ocasião, a gente vai estudando a palavra, vai lembrando das coisas. Uma vez, eu estava fazendo alguma coisa, né? A gente trabalha em casa, no escritório, eu estava fazendo alguma coisa e o meu filho começou a correr, a incomodar e não sei o quê. Garotinho, juvenil, né? Pré-adolescente. E eu, na hora, já estava ali chateado porque algumas coisas não estavam dando certo. Aí eu chamei ele, eu ia dar sei lá, um tapa, fazer alguma coisa com ele. Aí eu levantei até a mão na hora de bater. Eu falei assim: não vou te bater agora. Não vou lhe bater agora, porque o que eu estou fazendo aqui não está certo. Mas que eu estou com vontade de dar uma mãozada em você, eu estou. Ele ficou assim meio assustado, que eu peguei ele pelo braço com firmeza, assim, né? E levantei a mão para bater. Mas, normalmente, eu não corrigia, nunca corrigi meus filhos puxando a orelha, dando beliscão. Nunca corrigi meus filhos dando murro, coisa parecida. Graças a Deus. Deus me deu, aproveitando o tema, né? Me deu domínio próprio para isso. Mas nesse dia foi marcante porque eu quase bato nele, e aí a gente sempre aprende que no que se refere à educação, nós não devemos corrigir os filhos com raiva, com ira, né? Alguém já deve ter dito isso aqui. Não devemos corrigir com ira. Aí, nesse dia, eu dei uma lição. Deus me ajudou, me deu domínio próprio. E foi uma lição importante para meu filho, né? De não corrigi-lo em momento de raiva. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é domínio próprio. Tá? Domínio próprio. Capítulo 13 do livro Orientação para a Criança, tá? Capítulo 13. O pastor Celso, dê o seu cumprimento aí, ora por nós, pastor, por favor. Maravilha, vamos orar? Grande Deus, nosso maravilhoso Papai do Céu, que bênção a gente poder estar aqui nesse momento para aprender do Senhor. Aprender contigo através da sua palavra, através do espírito de profecia. Nós queremos fazer aquilo que é reto aos teus olhos, conosco mesmo, com os pequenos da tua casa, com os filhos. Nós queremos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor para a salvação nossa, salvação do teu povo, salvação da nova geração. Por isso, nos unja com o teu Espírito, nos abençoe agora no momento de estudar esse tema, em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 E eu quero cumprimentar a todos, então, desejando uma tarde, noite agradável na companhia do Senhor, que Ele nos abençoe. E esse tema, pastor Agnaldo, que é o tema do domínio próprio, esse é um tema da vida toda, sabe, né? Esse é um tema que a gente vai lutar com ele toda a vida. Agora, nota bem, a palavra domínio próprio, pastor, ou a expressão domínio próprio, tem que ver com disciplina, né? Tem que ver com disciplina. E interessante que a palavra disciplina tem sua raiz no discipulado, em discipular, né? Então, eu acho muito lindo quando Jesus diz, por exemplo, no livro do Apocalipse, que ama e disciplina a todos aqueles que ele ama, né? E a palavra disciplina tem essa sua raiz aí, própria na palavra no verbo discipular, né? E eu acho que esse é o maior desafio para qualquer ser humano em todos os tempos, que é esse domínio de si mesmo, né? É esse domínio próprio, sabe? Eu fico pensando, pastor, vamos pensar aqui num homem tipo Alexandre o Grande, né? Morreu tão jovem, querendo conquistar o mundo inteiro, mas morreu jovem com uma taça de bebida, né? Então, viciado na bebida. Então, a gente fica pensando assim, esse é um tema muito difícil, né?
e que realmente só a luz da palavra para recebermos a orientação e aplicá-la. Entendeu? O texto bíblico que eu penso que tem tudo a ver para a gente introduzir o nosso estudo, ele está em 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7. Eu creio que esse texto ele tem tudo a ver, já trazendo a palavra de Deus para a nossa linha de pensamento, de argumentação e de estudo. 1 Pedro 5 a 7 diz o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O domínio próprio, a perseverança, a fraternidade, tudo é canalizado pelo amor. O amor que vem de Deus, o amor que nós temos uns pelos outros, um pai que disciplina, alguém que nos chama atenção. Podemos estar certo que, né, o pastor que fala com o membro pode estar certo. Outro dia eu estava dizendo isso aqui, ó, né, numa comissão de igreja, tratando assim, olha, gente, tudo que nós fizemos tem que ser com amor. E se alguma coisa não estiver acontecendo do jeito que nós gostaríamos, ou se você não tiver, aquilo não estiver acontecendo do jeito que você quer, pode esperar, porque pode esperar que por trás de alguma coisa, de uma ação de um pastor, quando fala com um membro ou repreende em algum momento, é com amor. Eu não tenho, explicando para eles, né? No meu caso aqui no distrito, que cheguei novo agora, eu falei assim, eu não conheço a história de vocês, a formação educacional de vocês, e eu posso dizer não em um determinado momento, falando com os jovens, né? Eu posso dizer não, falar assim, olha, não dá certo, não vai por esse caminho, o caminho é aqui, não faça isso. Eu posso dizer não, e vocês podem até achar ruim. Eu falei assim, esse camarada nem me conhece, como é que ele fica me podando, querendo fazer isso comigo? Mas por trás disso está algo que nós, todo cristão tem, e eu como pastor mais ainda, é o amor pelas almas, o amor para que vocês encontrem, acertem o caminho e façam a coisa certa. Isso falando de igreja, mas falando de educação. O livro Orientação para a Criança, ele traz alguns tópicos que gostaria de transformar esses tópicos em perguntas. O primeiro tópico diz assim, preparar os filhos para a vida e seus deveres. Aí vem a primeira pergunta, que eu gostaria de fazer um pouco diferente e trazer aqui uma discussão aberta. O pastor, já conversei com o pastor Celso, e ele vai fazer os adendos, vai fazer as contribuições dele aí de acordo com as perguntas que sugerem. O primeiro tópico do livro diz assim, preparar os filhos para a vida e seus deveres. Aí eu trago para vocês. Eu quero que gostaria que vocês colocassem a experiência de vocês. Quando você teve o seu filho, ou quando você olha para o seu filho, quando você vê a responsabilidade que está ali na sua frente, né? Como pessoa, como mãe, como educador, como é que você pensa? O que passa na sua mente no sentido de preparar o seu filho para a vida e para os deveres da vida? Eu gostaria de ver a contribuição de vocês. De que maneira? O livro ele traz para nós assim, qual é o grande alvo e objetivo de sua educação? Será prepará-los para a vida e seus deveres, habilitá-los para assumir uma posição honrosa no mundo, fazer o bem, beneficiar os seus semelhantes, alcançar a seu tempo a recompensa dos justos? Como preparar os filhos para a vida e seus deveres? Como? Aí eu queria ver a experiência de vocês. Pai e mãe, o que vocês me dizem? Bom, o texto continua dizendo assim, se assim for, então, a primeira lição a lhe ser ensinada é o domínio próprio. Ok. Para preparar a vida, os filhos para a vida e para os deveres da vida, a primeira lição que nós temos que ensinar para eles, de acordo com o Espírito de Profecia, aqui, Pacific Health Journal, de maio de 1890, é
ensinar os nossos filhos a ter domínio próprio. Então, seria no papel da educação, no papel da formação do caráter, a primeira lição, o primeiro objetivo é ensinar nossos filhos a terem domínio próprio. E aí, o segundo tópico diz assim, ó, ensinar a criança a ceder. Como é que a gente ensina a criança a ceder? Como assim a ceder? O texto fala aqui às vezes, a criança ela quer as coisas, ela quer porque quer e faz birra e tudo mais. Não é assim? Não é assim que acontece com as crianças, algumas e outras. Aí, como? Antes de terem 1 ano de idade, os pequenos ouvem, olha o que a irmã Eliane diz para nós. Os pequenos ouvem e compreendem o que se diz a seu respeito. Elas ouvem. E sabem até que ponto são tolerados. Eu achei isso aqui, rapaz, é verdade. As crianças sabem até que ponto tolerar. Já viu aquela criança que você fala assim, para, ele vai continuar fazendo. Você fala, para, ele vai continuar fazendo. Ele sabe até que ponto, né? Mas parece que a criança, ela fica experimentando o limite da gente, que é para ver se a gente perde a paciência e, sei lá, como eu falei agora há pouco, dá um brucutu nela, né? Já ouviu falar essa palavra? Chega para lá, né? E aí, o detalhe é o seguinte, normalmente, eu acho que alguns pais já passaram por essa experiência, quando perde aquele controle ali e exagera na dose, né, da correção ali, aí a gente pega e fica, e corre, e pega, meu filho, tal, tal, e a criança, então, ela fica naquela situação de querer sempre ficar testando a gente no limite. O texto diz para nós o seguinte, ó, mães, vocês devem ensinar os filhos a ceder à sua vontade. E aí, eu vou contar na minha experiência, tá? Eu estou falando com pais aqui, mas às vezes, quando meu menino começava a chorar pedindo alguma coisa, eu dizia para ele assim, pode se esgoelar aí, não tem problema nenhum. Enquanto tiver desse jeito aí, não vai ganhar nada. Aí eu queria gritar, não sei o quê. Não tem problema, olha, não tem problema. Pode fazer. Ou então, os psicólogos, aqui tem psicólogos, né? Mas eu, como isso há 30 anos atrás, a educação era desse jeito, pode ser que alguns não aprovem o que eu vou falar aqui, mas eu dizia assim, filho, qual é o motivo que você está chorando por quê? Você quer que eu te dê um motivo para chorar? É isso que você quer? Que eu te dê um motivo para chorar? Está chorando por quê? Então, espera aí que eu vou pegar a cinta ali e vou te dar um motivo para chorar, tá? Aí você vai sentir dor, você vai ter motivo para estar chorando. Ou você para de chorar ou eu vou lhe bater. Daqui a pouco, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, enxugava a lágrima, parava de chorar. Aí, a psicologia pode até dizer que foi um método coercivo, né? Eu não sei qual a experiência que os irmãos tiveram, mas nesse aspecto de ceder, quando ele querer as coisas, não ceder e ficar sem ceder, algumas vezes, eu confesso, eu agi desse jeito. Eu trabalhei e falei assim, não, ou você para, não adianta, não é por força que você vai conseguir as coisas comigo, não. E sabe de uma coisa? Na vida é assim mesmo. A gente não consegue as coisas na força, é ou não é? Ou a gente aprende e ensina que tem que procurar os meios e tem que se fazer alguma coisa diferente, ou conquistar aquilo de uma maneira coerente, não por força, ou a gente faz isso, ou nós estaremos entrando num ciclo vicioso, tanto o adulto como a criança. E, nesse sentido, o pai precisa ficar atento. O texto continua. Seus filhos... Pode falar, pastor.
Agora, olha que detalhe interessante, né, pastor? O texto aí desse tópico já diz que antes de terem 1 ano de idade, Isso. eles já precisam ter claro o ponto da tolerância, né? Antes de 1 ano de idade. Eu acho que aqui cabe aquela ilustração da arvorezinha, sabe? A arvorezinha que vai crescendo torcida. Nota, a profeta do Senhor é muito clara em dizer que antes de 1 ano de idade, porque à medida que a criança vai crescendo, se a gente perder essas oportunidades de colocar os limites, amigo, depois ensinar essa criança a ter domínio próprio é muito mais complexo, sabe? Daqui a importância de que precisa ser realmente, já desde os primeiros momentos. Os casos não estão perdidos, certo? Não é que depois está tudo perdido, absolutamente, né? Nós cremos no poder transformador do Espírito Santo. Mas a gente não pode perder esse momento especial aqui, tá? É nos primeiros anos que precisam ser estabelecidos esses pontos de tolerância, os limites, porque esse é o processo de ensinar a criança realmente sobre o domínio próprio. Tá bem? Já é desde esse primeiro momento, né? Desculpa, E, pastor, cortei aí o seu pensamento. não, mas é isso mesmo. Foi bom, porque eu não tinha... Eu até pensei em falar nesse detalhe, estava passando por ele. Inclusive o seguinte, né? A irmã Ellen White, pegando o gancho, a formação do caráter é do 1º aos 7 anos. E sim, Então, esse é o período em que os pais devem dedicar maior atenção ao filho. Aí, se o pai tem uma vida muito ativa, né, profissionalmente falando, eu penso que ele precisa ponderar, né, nessa hora o que é mais importante, de repente a vida profissional como um todo, ali no desenvolvimento da vida profissional, ou educar o seu filho, porque ele corre o risco, sabe? Ele corre o risco de manter a vida profissional dele no mesmo ritmo, não dar a devida atenção para a educação do filho no período que é considerado mais importante, que é do 1º aos 7 anos, e aí tudo bem, ele consegue o sucesso profissional, mas lá na frente ele vai ter uma dor de cabeça que ele nunca gostaria de ter, que é com o seu filho, por causa da formação do caráter dele, que não conseguiu se formar naquele período de tenra idade, naquele período necessário, que é, como a gente costuma dizer, né? A mente da criança é como um papel em branco, o que escreve, o que marca ali, fica o resto da vida dele. O texto fala assim, ó, é uma grande crueldade permitir que desenvolvam hábitos errôneos, colocar a lei nas mãos das crianças e deixá-la governar. Aqui tem um detalhe importante também, ainda dentro desse tópico de ensinar a criança a ceder. Uma coisa, algo que eu vejo com uma certa frequência, tipo assim, ó, nessa questão de ceder e ainda seguido, não satisfazer os desejos egoístas da criança. Sabe o que é? A criança quer uma coisa, ela corre para a mãe não deixa, aí corre para o pai. Aí o pai vai lá e deixa. Quando não há uma harmonia no sentido de educar a criança, os dois com o mesmo objetivo, né? Atrapalha a educação da criança. Porque, às vezes, o pai pede uma coisa para o pai, aí o pai faz não. Aí corre para a mãe, e a mãe faz assim, meu bem, vai, deixa eu dar um jeitinho lá para que ele possa conseguir o que quer. Eu entendo quando fala assim, ó, não satisfazer desejo egoísta, não ensinar a criança a ceder, nesse aspecto aqui muito importante, né? Coisa difícil é neutralizar, olha o que ele fala aí, ó, mais tarde verificarão que coisa difícil é neutralizar a influência da educação dos primeiros anos da vida de uma criança. Cedo devem as crianças aprender que não podem ser satisfeitas quanto aos seus desejos. Quando os seus desejos são movidos pelo egoísmo. Quando os desejos são movidos pelo egoísmo. Ainda trazendo esse aspecto aqui, um outro detalhe, já o terceiro tópico aqui diz, ó, não dá coisa alguma pela qual a criança grita. Já viu no supermercado? Até virou meme em alguns lugares na internet, né?
a criança se batendo ali no chão, no meio do supermercado, o pai todo envergonhado, olhando para aquilo e sem jeito, sem saber o que fazer. Como é que a gente faz numa situação dessa? Se tratando de educação. A gente ainda está na parte da infância, né? Na parte ali do menino juvenil, né? Tá, assim, faz essas coisas. O momento, é a idade mais comum em que alguns, né, fazem isso. Como resolver uma situação dessa? Ver aí quem das irmãs querem participar, quer dar seu aporte aí, se você já viveu uma experiência como essa. Ou já viu alguém? Ou já viu alguém, né, pastor? Eu acho que as irmãs estão um pouco tímidas aí para abrir o microfone e participar. Mas você sabe que curioso o que diz o livro? O livro aqui, pastor, diz que jamais a mãe deve dar, ou o pai deve dar qualquer coisa quando a criança pede gritando, mesmo que seu sensível coração deseja fazer isso, né? Diz que ele não deve atender, né? Posso fazer uma pergunta? Sim, como não? Muito obrigada. Uma criança de 1 ano, eu já tive 1 ano, agora eu tenho 59, ainda sou uma criança grande. Mas quando eu tinha 1 ano, eu me lembro que eu gritava e chorava, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Eu não sabia falar, a não ser algumas palavras. Então, eu acho a coisa mais natural e normal possível imaginar uma criança de 1 ano correr, gritar e chorar. Eu não sei por que um pai, principalmente um pai que adora mostrar autoridade e ausência emocional, por que um pai bateria numa criança de 1 ano de cinta? Porque ela corre, grita e chora. Os médicos aqui na Holanda, eu moro na Holanda, eles falam que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que não chora, tem problema. Quer dizer, eu acho que... E outra coisa mais séria ainda, com todo respeito, como eu já disse, eu já fui criança também, e nasci adventista do 7º dia, é que o exemplo de comportamento dos pais, tanto o pai quanto a mãe, as crianças aprendem, é a única maneira das crianças aprenderem qualquer conceito, qualquer ideia sobre autoridade e consequentemente, sobre autoridade falando de Jesus, de Deus. Até hoje, eu apanhei de cinta, apanhei do lado da fivela, eu morro de medo de Deus, a ponto de vomitar, a ponto de ter diarreia, por causa do medo absurdo que eu tenho de Deus. E, sinceramente, eu não acho, desculpa que eu estou emocionada, mas eu discordo totalmente que essa é uma maneira de se educar uma criança de um lar adventista, de um lar cristão, onde a gente sabe muito bem que existe uma guerra espiritual dentro da cabeça do pai, da mãe e da criança. Quer dizer, a ideia que uma criança de 1, 2, 3 anos vai ter do pai ou de uma mãe que bate de cinta é que Deus é uma monstruosidade, que a única coisa que Deus faz é castigar. O Deus, na minha cabeça, hoje, aos 59 anos, depois de muitos anos de terapia com psicólogos cristãos, e depois de ler a Bíblia diariamente, é que é um Deus nutritivo, não é um Deus crítico, não é um Deus que nada que a criança faça é bom o suficiente. Ele é um Deus que nunca rejeita a criança. E essa maneira de comportamento, eu acho que uma criança vai achar que Deus é um monstro. Eu acharia, até pouco tempo eu achava, apesar de que eu amo Deus loucamente.
Só isso que eu queria Irmã falar. Mônica, me permita falar, então, da minha experiência, tá? A senhora falou da experiência da senhora, eu vou falar da minha. Não, eu não Bom, falei da minha talvez... experiência, não. Eu falei de crianças de 1 ano que apanham de cinta, não da Tá, minha. Eu nunca então, apanhei de cinta há 1 ano, quando eu era 1 ano de isso, idade. nesse sentido, eu acho, veja só, talvez tenha havido um entendimento um pouco equivocado aí. Nós não estamos, e o Espírito de Profecia também não orienta que se bata de cinta com criança de 1 ano, de 1 ano e meio até 3 anos, não é isso. Os meus filhos, eu falei que eu corrigi meus filhos com cinta, na idade que eles tinham uma compreensão quando veja só, a gente percebe, até uma criança de colo, já viu aquelas crianças de colo que você bota ela no colo, ela fica batendo no rosto do pai e da mãe, aí você tira a mãozinha e continua Vai batendo, ver que você tira eles a mãozinha... merecem, vai ver que eles Não, não, merecem. só para a senhora entender o raciocínio. Sim, senhor. Imagine o meu raciocínio. Imagine, que eu já vi isso, já aconteceu nenhuma nem 2 vezes. Algumas crianças acontecem. Aí a mãe está no colo da mãe e fica batendo no rosto da mãe. Aí a mãe tira, segura a mãozinha, quando escapa, fica batendo no rosto da mãe. Aí eu mesmo já orientei, irmã, ensina para ele que a senhora não gosta disso. Faz o seguinte, pega na palminha da mão dele, assim, ó, filhinho, se fazer assim, ó, não, ó, mamãe vai fazer, ó, tan, mamãe vai fazer tan. Se fizer assim, mamãe. Assim Tá eu bom? concordo, assim Entendeu? eu concordo. Então, quando a gente fala, é nesse sentido. E quando a criança, então, mesmo depois de orientada, ela insiste em fazer, aí, mesmo sendo pequenininha, colocando as devidas proporções, ela também precisa ser corrigida, irmã. Mas Tá? não com uma Então, cinta, por favor. não. A cinta é quando a criança a partir de 4, 5 anos, né? Já ali entrando para a idade juvenil, é que ela vai, então, é que se deve, mesmo assim, e olha, mesmo assim, tem que saber como. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu falei que estava falando de mim, né? Eu nunca, que eu lembre, graças a Deus, e minha esposa está aqui, que eu lembre, nunca corrigi os meus filhos batendo em outras partes do corpo. Eu só batia no bumbum e nas pernas. Só no bumbum e nas pernas. Está entendendo? Só ali. E chamava. E mesmo assim, antes de fazê-lo, eu chamava eles e explicava assim, filho, tu sabe por que que o papai vai te dar esse corretivo? Primeiro eu havia avisado antes. Olha, quando chegar em casa a gente vai conversar, porque você fez isso, isso e isso. Quando chegava em casa eu lembrava ele. E aí lá eu cumpria a promessa que eu tinha dito. Se chegar em casa eu vou lhe dar uma cintada, por causa disso que você está fazendo. E tem mais, se não parar vai levar 2. Se não parar de novo vai levar 3. E aí eu ia aumentando a dose, né? E quando chegava em casa, eu fazia questão de aplicar para ele entender que quando eu falava ele precisava me obedecer. E isso normalmente acontecia na igreja, né? Que era para ficar quieto, ou era para correr para um canto e tudo. Então, eu não podia corrigir na igreja, para que a igreja não ficasse um lugar... a igreja é o lugar onde eu vou... Meu pai me leva lá para me bater. De jeito nenhum. Então, eu deixava passar o pôr do sol, chamava ele para conversar, explicar. Tu lembra aquela hora que eu te pedi assim, assim? Lembro, pai. E aí, o que é que você me diz? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmã, quando a gente fala assim do corretivo, da cinta, tal, logicamente tem que ser algo de uma maneira bem consciente. E o Espírito de Profecia, quando a Bíblia fala que é com a vara, né, não está querendo dizer, tem um texto bíblico que fala que é provérbio, que é para ensinar a criança com a vara. Não está dizendo que é uma criança que não tem entendimento, que a vara, o corretivo, tem que ser aplicado depois de ensinar o que é certo e o que é errado. Pastor, eu quero agradecer à irmã Mônica, porque realmente é nesse momento do diálogo aqui que a gente vai enriquecendo o pensamento e trazendo para o pensamento bíblico, né? Eu acho muito legal que quando aqui no Estudo de Profecia faz menção de que, no caso, por exemplo, irmã Mônica, uma criancinha pequena, realmente, ela não tem outra maneira de se expressar a não ser chorando, né? É a maneira que ela vai expressar a dor, a fome, o incômodo, né? Mas aqui é interessante porque o texto diz assim, olha, que a mãe ou o pai, ou mesmo o avô, a avó, não deve
não deve ou não devem dar nada à criança quando ela pede gritando. Nós temos a diferença, né? Mas muito boa a observação que a senhora fez, exatamente para não deixar aqui a sombra da dúvida, né? E a partir do momento que a criança já fala, já vai contigo no supermercado, a partir do momento que ela já vai na escolha de um tênis. Você sabe que outro dia eu até estava dando uma temática na igreja sobre esse tema. Os pais precisam ensinar os filhos desde pequeno a tomar decisões. Quando vai comprar tênis, por exemplo, para a criança, né? Deixa a criança escolher. O pai, na verdade, pega ali 2, 3 tênis que está dentro da sua possibilidade de pagar, por exemplo, né? E que ele mesmo já tem ali uma prévia da escolha, porque está dentro das suas possibilidades, 2, 3 tênis, chama a criança e diz qual desses você gostou mais. Então, a criança vai aprendendo a tomar decisões. Quando vai comprar um sofá, a mãe está indecisa entre um ou outro, chama a criança, ajuda, toma a criança como parte ali nesse momento da decisão, entendeu? Agora, nota, aqui o texto nos orienta que se a criança pede gritando a primeira vez, e nós atendemos porque não queremos passar vergonha no supermercado, aí então ela já entendeu que se ela usar esse método, ela vai conseguir tirar do pai e da mãe o que ela está querendo, né? Então, é por isso que esse tópico vai nos dizer que nada deve ser dado à criança quando ela pede gritando. É diferente do bebê, que realmente não tem outra maneira de se expressar, né? Agora, em relação aqui... Manipulação é uma especialidade do ser humano em qualquer idade, né? Isso, Manipulação. Isso, e é nossa tarefa como adultos, como pais, sabe? Vocês como mães, é nossa tarefa, então, ajudar a criança a ser conduzida para o caminho daquilo que é o plano de Deus, né? Não da manipulação, mas senão da razão, do pensar, sabe? Essa decisão. Isso é bem importante. Pastor Agnaldo. Então, o que fazer, né? A melhor maneira de se evitar de que uma criança comece a gritar é ficar observando. A gente volta à questão no último encontro que nós tivemos aqui, nós falávamos sobre educação moral e falávamos também sobre a questão do tempo dedicado à educação. Lembram disso? Às vezes, o problema dos pais, a dificuldade que os pais têm é justamente o tempo para poder estar com o filho, sempre observando, trazendo ali para ele, norteando ele dentro do que a palavra de Deus pede, para que ele possa ser um bom cristão, um bom cidadão. E, nesse caso aqui, para que uma criança ir ao supermercado e ter esse comportamento, é porque alguma coisa já está acontecendo em casa antes. Com certeza. Ele não tem de última hora lá, não é né? Aí, para que a gente possa evitar um constrangimento desse aqui, precisamos estar atento onde nós estamos cedendo no lar, em casa. Um comportamento inadequado na igreja também se dá da mesma forma. De repente, está faltando a nossa disposição, o nosso tempo para estar com os nossos filhos e acompanhá-los. Eu não sei, a vida está muito corrida, mas uma vez um adolescente a família com problema, a gente foi visitar e tal, e a adolescente começou a ser o pai se queixando da filha e a filha se queixando do pai. O pai colocou a menina numa boa escola, ficava exigindo assim boas notas dela, tudo, porque era um custo, era uma escola particular, e não sei o que, tal. Mas a menina, ela, vou usar um termo aqui bem comum, né? A menina quebrou ele quando falou o seguinte: pai, o senhor disse que a escola é importante, me coloca numa escola cara, mas o senhor nunca sentou comigo para estudar a lição, para poder, nunca me perguntou como é que eu estou indo na escola e nem sentou comigo para poder ver as minhas tarefas. Arrebentou com ele. Verdade. Porque ele se preocupava né, com a escola, estava suprindo, e porque estava daquele jeito. Não. Pai, o senhor nunca me preocupou, o senhor nunca perguntou como foi a escola, está indo bem na escola, suas notas, está gostando. Né?
E aí foi quando a gente conseguiu, e a menina teve essa coragem, né, de dizer, aí conseguiu pegar, e eu falei assim, pai, então já deu para sentir qual é o problema, né? Às vezes, a gente se preocupa muito com a questão material e a questão relacional, né? Companheirismo, ela fica para segundo plano, até não é nem porque a pessoa não quer, né? É por causa da preocupação, da demanda do dia a dia mesmo. E aí essas lacunas vão ficando abertas, não é? Vão ficando abertas, elas vão se somando ali até gerar uma situação mais complicada. Uma outra... A irmã Joanildes, pastor, levantou a mão aqui. Pois não, irmã Joanildes, eu não reparei. Obrigado, pastor. Ok. Irmã Joanildes. Liga o seu áudio. O áudio ainda não está ligado. Agora. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, pastores. Eu sou avó de uma criança de 4 anos e fico com ele durante a semana, segunda a sexta. E meio-dia ele não quer almoçar, ele só quer tomar mingau. E ele aí começa a chorar e eu não suporto o choro e acabo cedendo. Me digam, por favor, como é que eu posso... Me dar uma tática, uma estratégia para que eu consiga vencer isso, por favor. Ele só come se o pai puder sair do trabalho, vir aqui. Com o pai, ele come comida, meio-dia, entendem? Mas com a vovó, ele não quer comer. Ele pega o travesseiro, coloca no sofá, pega o controle, liga no desenho e fica pedindo mingau. Todo dia. Obrigada. E aí, mamães, como é que a gente ajuda a irmã? Ivanildes, ele só não almoça e janta, ou ele não almoça nem janta? Porque o meu neto, ele é igual, ele não gosta de almoçar. Em compensação, na janta, ele quer comer a casa. Então, você tem que entender como é que está o estômago dele, entendeu? Porque ele acordou, ele comeu, e aí chega na hora do almoço, não está com vontade de comer. Mas a criança, quando está com fome, ela pede. Então, a gente não precisa ficar preocupado, nem nervoso, porque não comeu. Porque quando ela está com fome, ela vai pedir. Não fique nervosa, não. Veja como é que ele se comporta durante o dia. Se ele come frutas, entendeu? E na hora que ele for comer, ele vai te pedir comida. Aqui em casa é assim, é a mesma coisa. Ele pede, vovó, quero maçã, quero banana, mas se você der um prato de comida, ele não quer no almoço. Quando chega de noite, ele come uma vez, come duas, aí você quer que ele não coma mais, porque ele já está comendo muito. Eu tenho um neto. Outro dia, eu não estou lembrando, a minha esposa estava dizendo para dar uma fruta para o meu neto, parece que era laranja, ele não chupava laranja. A mãe pelejava para dar laranja para ele e não conseguia. Mas a avó materna, né? A avó materna conseguia dar laranja para ele. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu era menino, mamãe passava o dia todo com a gente e a gente sabia os limites de mamãe e tomava conta dela. Mas quando meu pai chegava, ele dizia assim, vamos acabar com esse negócio. Não sei se é porque, provavelmente, né, ele ficava mais ausente, né, era o provedor da casa e tudo mais. A criança, às vezes, a gente tem que ficar atento, às vezes ela faz isso, é como eu falei no começo, né, ela experimenta a gente. Então, se ela consegue uma vez, ela vai testando o limite para ver até onde a gente vai, né? Para isso, pedir sabedoria para Deus, pedir misericórdia para o Senhor, para que a gente possa perceber aonde, eu vou pegar o exemplo da irmã Mônica, aonde é dor, aonde é necessidade, para separar a necessidade e a dor, por exemplo, a criança está sentindo uma dor de cabeça, a gente não sabe, começa a chorar, né? Para saber diferenciar a necessidade de uma mania, né? Tem que pedir sabedoria para Deus. E aí,
só observando mesmo, né? Por exemplo, outro dia, eu fui almoçar, eu fui a Petrolina, a gente estava sem tomar no restaurante para almoçar, e a menina, a mãe levou, a menina não se alimenta direito, a mãe trabalha. Família com dificuldade, né? A mãe trabalha. Aí a mãe teve que sair do trabalho para levar a menina porque ela estava passando mal. Mas por que estava passando mal? Por não estar se alimentando direito. E aí conversa vai, conversa vem ali na mesa, fizemos amizade ali rapidinho. Aí eu conversando com a menina, mas filhinha, não pode ficar sem comer, que não sei o quê. Daqui a pouco, sabe o que foi que a menina me soltou? Que quando ela ficava assim, ela gostava que a mãe dava mais atenção para ela. Que a mãe saiu do trabalho, levou ela para o hospital. Eu falei, mãe, olha, descobrimos qual é o problema. Ela está querendo atenção, ela está querendo carinho, ela está querendo amor, né? Eu não sei como é que tu vai fazer, porque ela dizia que trabalhava em casa de família vários dias, praticamente não tinha folga, era mãe solteira, com 3 filhas, né? Para poder sustentar a casa. Eu falei, rapaz, que dificuldade. Aí eu recomendei para ela levar as crianças para a igreja, disse que não era cristã, né? Não frequentava a igreja, não tinha tempo. Eu falei, se vá para a igreja, encaminhe seus filhos para que ela possa fazer amizade, né? Ter lá alguém que dê uma atenção a mais para ela, que possa contribuir na educação dela com a senhora. Faça isso, dê telefone, tudo tal. E aí eu espero que ela tenha procurado lá uma igreja adventista, que é a igreja que eu professo, né? Eu falei para ela, eu professo, sou membro da igreja adventista. Eu peço que a senhora faça uma experiência, leve eles para lá. Mas muitas vezes é isso. 2 situações. Uma é a criança, e diz que criança faz avô e avó de bobo, né? E faz mesmo. Porque o avô ele tem uma tendência, né? De não quer que chora, né? Não quer que bate, não quer que corrige, não quer que faça isso, não quer que faça aquilo. É meu neto, não sei o quê, e diz que amor de neto é maior do que amor de filho. Então, aí o negócio fica bem fácil para a criança, vamos dizer assim, né? Para ela poder ganhar espaço. Pois não, Adernande? Talvez, pastor, a questão de Joanildes, eu vejo, já tenho acompanhado Joanildes há mais de um ano, e, assim, a questão de paparicos, me desculpa, irmã, mas paparica muito, a vovó coruja, né, de alguma forma. O meu caçula, tá aí minha irmã, tá aí ainda, o Reinan, da minha cidade, fomos da mesma igreja lá na Bahia, ele me conhece há mais tempo, eu acho que eu sou mais velha que ele, não sei, mas conhece toda a minha família e meus filhos desde pequenos, desde que nasceram, né? O meu caçula, ele gostava de, também assim, ele acordava cedo, sempre acordei os 2 cedo, mas eu dava uma fruta, eu nunca gostei de dar mingau, de dar mamadeira, coisa assim, não é uma coisa correta, nunca gostei disso. Mas ele tomava a vitamina dele no copo, eu sempre ensinei a usar copos 2, e o que acontece? Ele gostava de ir para casa da minha mãe para na hora do almoço comer mingau. Tanto que ele chega até hoje, com 19 anos, minha mãe sempre faz mingau para ele, mingau preferido dele. Até começamos a brincá-lo de Zé Mingau. Só que aí o que acontece? Eu comecei a falar com ele, falei, olha, você tem uma coisa, você levanta, comeu, tá? O seu mingau, depois come uma fruta. 12:00 é hora de almoçar, então vamos fazer o combinado. Hoje você não vai brincar, não vai ter brinquedo. Se você não comer, você não vai assistir televisão. Eu nunca deixei eles ficarem assistindo televisão, tá aí minha irmã de prova disso. Nunca gostei de ficar assistindo televisão. Eu falei, nós vamos fazer o culto, cada dia tem uma tarefa. Agora, a gente precisa ter limites e fazer combinado com eles. Nós vamos almoçar, depois vamos ver isso aqui. Porque, igual outro dia falamos com o Joanildo semana passada, por que não fazer uma sobremesa juntos? Por que não ajudar na tarefinha de casa juntos? Que é uma coisa que tem que ter companheirismo e limite acima de tudo. Então, assim, se ele quer mingau e ele vai para a televisão, ele já percebeu. Eu vou ligar a televisão porque eu quero e vai ter que me dar, um exemplo. Então, assim, não vai ter televisão. Tira da tomada, ele não vai ligar. Tira o controle da mão, guarda e esconde em um lugar. Faz uma combinação. Primeiro você vai almoçar, depois vai ter um suco, vai ter alguma coisa, uma fruta, talvez, não sei. E aí a gente vai assistir juntos televisão. Por que não fazer isso, Joanildo? Tem que fazer experimento, né, pastor? Pastor Celso não tem filho, mas tem os outros para cuidar, né?
mas tem os alunos da Lisiane, que ele ajuda também de alguma forma na casa dele. Então, são coisas que a gente precisa fazer combinados. E, como se diz, eu tenho uma diretora que ela fala, tudo que é combinado não sai caro. Então, Joanildo, se você combinar com seu neto, 4 anos, ele já tem o seu limite próprio. Então, assim, ele já sabe até onde ele vai. O meu, ele sabia, eu vou para casa da minha avó que eu vou comer um mingau. Então, assim, eu cortei, minha mãe até começou a falar que não deixava ir para casa dela e tal. Mas aí, o que acontece? À noite ele queria comer muito. Eu falei, à noite não é hora de comer muito, porque à noite a gente tem que comer menos, uma comida mais leve. Ou porque você vai ficar... Aí eu falava com ele assim, você vai ficar com a barriga grande, vai ficar feio. Eu gostava de contar para ele a musiquinha. E aí, assim, que ia ficar feio, e eu imitava alguns bichos, alguma coisa assim. E a gente tem que, mãe, avó, que quer que foi, eu não sei, que eu não sei quando serei avó, mas a gente tem que ter limitações e tem que ter combinações com eles. Então, Joanildo, eu acho que está na hora de acordar, viu? Enquanto há tempo. Se ele fizer 5, 6 anos, você não domina mais. Estabelecer regras e cumprir as regras estabelecidas. Por exemplo, sim. Tem a questão de tarefinha de escola, não. Vamos fazer o seguinte, você quer brincar? Quero brincar. Então, vamos fazer a tarefa aqui agora, a gente faz aqui a tarefinha aqui, depois a gente vai brincar. E aí vai brincar mesmo, vai lá e brinca com ele mesmo. Tá entendendo? Passou o tempo, agora vamos marcar aqui no tempo, tal. Ó, outro dia estava querendo assistir televisão, estava querendo assistir um programa de televisão. Eu falei, tá bom. Mas, pai, tá aqui, tá terminando, ó. Vamos fazer o seguinte. Que hora que termina isso aí? Daqui a tantos minutos, tá bom. Daqui a tantos minutos você tem que desligar e a gente vai fazer. Vai cuidar, vai fazer uma tarefa, alguma atividade. Aí, na hora, marcava ali, na hora, pegava e fazia e ia mesmo para a tarefa, para a atividade que tinha que fazer. Para poder tirar ele da televisão, para poder desopilar daquela situação. Entendeu? E aí eu também fazia isso. Tá entendendo? E recomendo que seja feito. Tá? O pastor mandou um recado aqui que não está conseguindo, ele caiu e não conseguiu reconectar. Ele está lá no ambiente lá de evangelismo, ele entrou, mas a gente vai tocando aqui. Bom, uma coisa amada, que eu queria falar, só uma coisinha, se eu puder, com a permissão do senhor, pastor, se eu puder falar, esse negócio de dieta, eu nunca suportei mingau, nunca. Até hoje eu não tomo leite, eu detesto. E o que meus pais entenderam é que eu sou assim, faz parte da minha, como se fala, com a minha condição química, não sei o que é, eu não sou médica, não sou psicóloga, e nunca nem tive coragem de ter filhos, nem eu, nem meu marido, que faleceu. E o que eu fazia, mais do que qualquer outra pessoa, é comer frutas. Então, na hora de almoçar, quando todo mundo estava comendo carne, como todo mundo estava comendo arroz e não sei o quê, eu estava comendo tomate, aqueles tomates enormes, mas eu comia assim com a mão, de tanto que eu amo, até hoje eu amo. Eu acabei de comer. Meu jantar foi espinafre, rúcula, tomate e pimentão vermelho. Eu amo coisa assim fria. E eu almoço, às vezes, só frutas, 7 mexericas, quer dizer, cada criança, cada pessoa tem a própria química, o próprio gosto, eu não sei como chamar isso, a própria tendência, mas não deixa de ser saudável e não deixa de ser comida, só que não é mingau e nem leite. O meu neto gosta muito de tomate, gosta muito de fruta. Ana Maria, levantou a mão. Depois Eliette. Ana Maria. Liga o áudio. Eliette, quer dar uma contribuição? Boa tarde. Boa tarde. Eu peço desculpa que eu não posso abrir a minha janelinha, porque eu tive que mudar meu celular de lugar, porque acabou a bateria. Mas eu gostaria de falar a respeito dessa questão, né, da criança, de como a gente começou, né, sobre a temperança, né, e sobre também que os avós estragam os netos. Eu tenho uma neta de 14 anos e eu nunca estraguei ela é minha única neta
é a única sobrinha, a única criança da casa, né? Quando minha filha estava morando ainda com a gente. E nós tínhamos um cuidado e nós não estávamos, eu não estava mais na igreja, né? Assim, meus filhos também têm 1 ano e meio, mas tem menos de 1 ano e meio que eu voltei para a igreja. Mas eu ensinei meus filhos, criei meus filhos na igreja, os 3, né? Eu tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, já são adultos. E eu ensinei os meus filhos, eu era muito adolescente, eu tive filho na adolescência. Eu achava que eu sabia muito. Hoje eu vejo que eu não sei nada. Mas, baseado na educação que meu pai me deu, eu colocava um limite, sim, neles. Nunca bati, mas sempre coloquei de castigo, né? Sempre coloquei a questão da alimentação, no caso, né? Horário certo de almoçar, de jantar. E a minha filha, a caçula, ela não gostava de feijão, ela não gostava. Mas no dia que cozinhava o feijão, ela comia. Então eu vi que ela gostava do feijão novo, né? Então eu fazia sempre um combinado com ela, já desde pequenininha. Um dia você come o feijão, no outro dia você pode não comer ele, né? Então assim ela foi aprendendo e ela foi comendo de tudo. E como eu também era muito jovem, eu não comia, eu mesma não comia muitas coisas, verduras. A minha filha mais velha teve uma anemia profunda. E a doutora falou que se eu não fizesse uma alimentação correta, ela teria que tomar sangue. E aí meu marido, ele teve que entrar na frente, né? Como ele comia de tudo, ele foi ensinando ela a comer de tudo e ela aprendeu. E aí hoje todos os 3 eles comem de tudo, de tudo. Eles comem verduras, eu digo, né? Verduras, legumes, né? Coisas até que eu não como, eles comem. Então eu acho que é uma questão também de se ensinar. Claro que tem crianças que não aceitam alguma coisa, como minha filha não aceitava o feijão, né? E de vez em quando ela comia, mas eu substituía por outras coisas. Mas também tem a questão da educação, de educar a criança ao horário certo de comer e de como comer. Eu não fiz isso da maneira tão correta como deveria ser, mas um pouco foi muito bom para a vida, para a alimentação deles, né? E a minha neta, ela sempre comeu de tudo também, quando pequenininha. Por quê? Porque estava comigo e eu ensinava. Agora, ela está com 14 anos, ela já não tem uma alimentação tão boa, porque já não depende tanto de mim, né? Mas, se estivesse comigo, eu daria um corretivo melhor. Para ver que vó não é só para estragar, não, tá? Vó, Não, mas a gente fala assim, é porque no geral, viu, Marlene? No geral, não, acontece assim. sim, eu estrago com outros mimos, né? Mas É verdade. eu entendo muito Eu bem. sou avô, eu sei do que eu estou falando, viu? A gente fica querendo fazer os gostos do menino. A gente fica querendo corrigir os erros que cometemos com nossos filhos, na verdade, né? Então, mas graças a Deus, né? Eu digo assim que existe hoje uma questão igual nós não podemos, infelizmente, nem falar às vezes que merece pegar a criança e dar umas palmadas, né? Hoje nem uma palmada a gente pode falar, né? Pastor, quanto ninguém dirá uma cintada. Verdade. Então, assim, mas graças a Deus, eu não precisei de bater nos meus filhos, nem na minha neta, mas se fosse preciso, eu acho que, como diz a Bíblia, né? Sobre a vara, né? A correção, né? Corrigir o filho com a vara. Isso não quer dizer uma coisa que eu achei muito interessante. Desculpa se eu estou falando demais, mas é que eu falei demais, mas o que eu queria falar, que eu achei muito interessante e que eu falo para os meus filhos, para as minhas sobrinhas, é o que o pastor falou no início, que quando foi bater no filho, dar uma palmada, o pastor pegou e parou e pensou:
Por quê? Porque naquele momento era um momento que o senhor estava nervoso e seria talvez descarregar a raiva ou o nervoso, não seria correção. Então, é o que eu falo para os meus filhos. Na verdade, é só... Meu filho ainda vai... A minha nora vai ter o neném ainda, né? E a minha filha que tem. Eu falo muito com ela e com as minhas sobrinhas. Não corrija a criança, não é corrigir, pegar a criança no momento que você está com raiva, que você está nervosa, e castigar, e gritar, e falar que está corrigindo. É você esperar um pouco, você se acalmar, e aí você explicar à criança o porquê daquele castigo, o porquê que você está chamando a atenção. Obrigada pela oportunidade, pastor. Desculpa por falar demais. Não, tranquilo. Ana Maria, sua vez agora, Ana. Conseguiu ligar? Conseguiu ligar o microfone? Consegui. Pronto. Consegui. Está ouvindo? Estou ouvindo. Pastor, eu queria falar assim, olha, meu filho está com 13 anos. Quando ele tinha 6 anos, a gente foi na Campal, lá no estado do Pará, né, no Taboca, e no dia de sábado, aí ele correu para mim, e lá tem uma represa grande, aí ele correu para mim e falou assim, mamãe, deixa eu tomar banho. Eu falei, não, filho, não, hoje não. Hoje é sábado, você sabe que não pode ficar pulando lá dentro da represa, e então a mamãe não vai deixar. E ele também saiu. E quando eu converso com ele, toda a vida eu criei ele assim, conversando, né, disciplinando na igreja. Aí correu lá para o pai. Aí falou, papai, deixa eu banhar na represa. Aí eu já pedi a mamãe e ela não deixou. Aí ele pegou e falou assim, meu filho, sua mãe é uma boba, então vai banhar. Aí, quando eu vi, eu falei assim, para que você deixou ele ir lá tomar banho? Ah, ele é criança, ele está com vontade. Eu falei, mas as responsabilidades são suas, e as consequências também. E não demorou meia hora, pastor. Ele virou as costas para o menino. Se não fosse uma jovenzinha que estivesse dentro da represa, o menino tinha morrido afogado. O menino começou a afogar, e eu escutei gente gritando para o lado da represa. Quando eu corri lá, ele disse, até o Gabriel está afogando. Eu falei, responsabilidade sua. Está vendo aí como que é a desobediência do Filho de Deus? Porque você é pai, você é um cristão. E então a gente passa por essas experiências, pastor, e a gente tem que ensinar nossos filhos sim, a disciplinar como Jesus nos manda. Obrigada. A Aderlândia, ela deu uma dica aí que eu imagino muitos pais usam, né? Que é negociar com os filhos, né? Estabelecer regras, negociar com eles, para que eles possam, filho, até aqui pode, aqui não pode, vamos esse horário, vamos fazer tal dia, tal hora, tal, vamos fazer desse jeito não dá certo, mas a gente pode fazer desse jeito, e negociando para poder. Mas essa situação que eu estou usando, esse termo que eu estou usando, negociação, o nome disso aqui chama-se educação. É você chegar conversar, dialogar, explicar para ele. Isso demanda tempo, né? Então, mas é o melhor caminho para que a gente possa corrigir essas situações aqui de criança birrenta, criança que fica querendo fazer as próprias vontades, né? E tem aqui, ainda tem um aspecto que a gente vai entrar daqui a pouco, que é a criança com espírito mau. Tem criança com espírito mau. A gente vai trabalhar aqui daqui a pouquinho sobre esse aspecto. Mas eu vou dar a oportunidade para a Patrícia Manuela, eu acho, né? Patrícia Manuela, para ela falar. Patrícia, sua contribuição. Liga o seu áudio. E, Graciana, se você também está querendo dar uma contribuição, Graciana, pode dar. Liga o áudio. Parece que elas estão com dificuldade de ligar o microfone, né? Boa noite, pastor. Deixe-me ligar a câmara. E boa noite às irmãs, todos que estão aqui presentes. É uma gratidão, é uma honra, né? Termos esse grupo. Vem acrescentar a mim, que eu sou mãe de primeira viagem. Por que eu liguei? Que eu quero participar? Porque ontem estava nas redes sociais, ainda se calhar sou novinha e já devia sair das redes sociais, e vi um caso de uma menina que ela comandava a família toda, uma criança de 6 anos. Ainda usava Xuxa, mas estava a trazer separação entre a família. Ela que dizia o que jantar, que se a mãe tinha que sair ou não, os pais não podiam dormir juntos, não é?
os irmãos já não aguentavam, porque ela gritava, ela não falava, ela gritava e chorava. Ela é que punha as ordens e as regras em casa. E depois eles recorreram ao Estado, para o Estado arranjar alguém para ajudar. E a senhora deixou uma mensagem assim, que é aquele ditado, o pepino corta-se pequeno, né? Há um ditado assim popular em Portugal que eu agora não me lembro, não me recordo. Isso quer dizer que as regras têm que ser logo estabelecidas no início, porque onde chegou o ponto em que o pai sai da cama para a filha dormir com a mãe e o pai dorme no chão, onde chega o ponto em que a mãe não pode sair para ir às compras, tem que levar a filha, onde chegar o ponto em que os irmãos não aguentam ficar em casa e a família está a se separar. Não, porque ela é que manda, ela é que sabe, como eu acabei de dizer, o que as pessoas têm que comer, a que horas têm que ir dormir. Então, eu não sei o que é que aquela criança tinha, ou se era falta de galhetas, porque a minha mãe me deu. E a minha mãe levou da minha avó. A minha avó foi uma mãe de 7 filhos, mãe solteira, e batia muito nos meus tios. Os meus tios todos ficaram com traumas. Uns ficaram no álcool, a minha mãe foi a única filha que não bebeu, nem bebe nem fuma, mas tem os seus traumas. Ela também chegou-me a bater a mim, e a minha irmã de cinto e de mangueira, mas depois ela parou de nos bater e pediu desculpa, mas a minha mãe tem medo da minha avó. Muito medo. Se a minha avó fala alguma coisa, e eu já sou uma mulher de 40 anos, então já estão a ver a idade da minha mãe. Ela tem medo. E de tanto a minha mãe levar porrada, a minha mãe e as minhas tias, elas engravidaram todas com 12 anos. Por isso, a minha mãe foi mãe muito cedo. Mas, graças a Deus, pronto, não sei se é eu e a minha irmã, ou é o mundo de hoje, muitas informações na internet, conseguimos perdoar a minha mãe, porque eu ia para o colégio, eu cresci num colégio interno, eu ia marcada, eu ia sábado e domingo para casa, e eu ia marcada de cinto e de mangueira. Mas nós perdoamos a minha mãe, só que ela tem aquela lacuna. Com a idade que ela ainda tem medo, tanto que a minha avó tem uma casa grande com um terreno que pertence à minha mãe, e a minha mãe tem medo de pedir, tem medo, que isso foi algo que o meu pai e a minha mãe compraram, não é? Quando eles trabalhavam, e a minha mãe tem medo, porque o meu pai, como eles separaram-se, deixou aquilo para ser um suporte de sustento, só que a minha mãe tem medo de pedir na mãe dela. O trauma de bater, o bater sim educa, faz parte da educação e do crescimento, e neste século, aqui na Inglaterra, onde é que eu vivo, não se pode, nesses países nórdicos, não se pode, Inglaterra, Suíça, Finlândia, Suécia, não se pode bater nas crianças, estão a crescer com mal educação, estão a crescer mal educadas, não têm respeito nas pessoas. Houve uma vez que eu fui com o meu filho ao parque, um menino ofendeu, mas aquelas ofensas que saem na boca do mais velho, era um miúdo de 11 anos. As ofensas que ele, só por comer o carrinho do bebê, bateu na bicicleta dele, ele chamou-me de todos os tipos de nomes. Onde é que já se viu um miúdo de 11 anos? Eu com 11 anos, a minha mãe não me deixava falar assim com ninguém. Mas se eu fosse tirar satisfação ao pai desse miúdo, esse é problema. Por isso é que eu, se tiver que dar palmadas no meu filho, dou. Mas agora também já estou com medo deste mundo, de lhe dar palmadas em adulto, quando ele crescer. Visto que ele está a crescer neste país. Visto que as leis estão a mudar, as leis da educação. Porque tem que se falar. Já não se pode bater, porque bater as crianças ficam com trauma. Eu levei porrada assim. Levei com cabeça, a minha mãe me batia com a cabeça na parede. Levei. Mas amo a minha mãe. E por isso, graças a Deus, não me meti em maus caminhos. Amo a minha mãe de todo o meu coração. E compreendo porque é que ela me bateu, porque ela também passou isso na infância. Mas com o tempo e com as amizades foi que ela foi arranjando, e quando ela entrou na igreja foi aí que ela nos parou de bater.
Ela é da Católica, não é do sétimo dia, mas foi aí que ela nos parou de bater. Eu lembro-me que quando eu comecei a levar a minha irmã para andar na catequese, a minha mãe foi me buscar na igreja e me bateu com a sombrinha, com a guarda-chuva, na rua. Mas não vou dizer que eu não amo a minha mãe. Amo a minha mãe. Porque nós saímos sem avisar onde é que íamos. E ela, com preocupação de mãe, nos bateu. Era aquela maneira como ela foi educada, como ela cresceu. E ela já nos pediu desculpa imensas vezes. Só que ela que ainda não se perdoou. Esse é o meu depoimento. Obrigada por me ouvirem. Muitos pais, eles reproduziram, né, a educação que eles receberam e trouxeram algumas dificuldades na formação dos seus filhos. Esses traumas emocionais que a irmã relatou aí. Isso é verdade, aconteceu. Essa faixa etária de idade de 40, 50, voltando aí um pouco, né, passou por essa situação. E isso também, essa situação também contribuiu para que os filhos de hoje, né, os filhos dos anos 70, 60, 70, que passaram por essa educação mais severa, mais rígida, quando eles tiveram, esses filhos, quando tiveram filhos, eles acabaram indo para o outro extremo, né? Em vez para não bater, agora foram para o outro extremo da liberalidade, de deixar mais à vontade, de não corrigir. E aí causou, nós estamos sentindo os efeitos aqui agora. Outra questão é o aspecto, né? Algumas pessoas precisam realmente fazer um tratamento psicológico, precisam fazer um acompanhamento médico. Não sou psicólogo, mas eu não vejo outra alternativa, né? A formação educacional, quando a família tem uma base religiosa, facilita. Mas quando a família não tem uma base religiosa, aí fica mais complicado, com certeza. Patrícia, dê a sua contribuição, amada. Boa tarde a todos. O que eu queria falar aqui um pouquinho é da minha experiência com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 22, uma de 17. A de 22, eu não tive problemas algum com ela não dava birra, ela não era manhosa, não fazia nada. Quando a mais nova chegou, quando ela nasceu, eu quase que pirei, eu entrei em parafuso praticamente, de tanto que ela chorava, de tanto que ela dava birra, de tanto que ela era manhosa. Quando eu introduzi a papinha, quando ela estava com 6 meses, ela só mamava no peito. Então, eu dava o horário da papinha, eu tentava dar. E ela não aceitava, ela cuspia, fazia birra, chorava. E aí eu guardava, não sei se pode fazer isso, mas eu fazia isso, né? Eu guardava e ela ficava chorando e dando birra. Ela chegava a suar e ela ficava até molinha de tanta birra que ela dava. O pai dela pedia, por favor, dá o peito para ela, que eu não aguento mais ouvir choro. Mas eu falava, não, é o horário da papinha, e quando ela sentir fome, ela vai aceitar a papinha. E eu fazia isso, e foi desse jeito até 1 ano, né, 1 ano e pouco, que aí eu comecei a dar a comidinha mais normal, não era aquela papinha. E aí eu gostava de colocar na mesa, sentava todos na mesa e eu colocava o pratinho dela, só que ela não queria comer também, ela sempre deu trabalho para comer. Todo mundo saía da mesa, o pai, a irmã, e ela ficava lá dando birra, e eu sentada esperando ela. E às vezes eu não trabalhava ainda na época, eu ficava 1h30 com ela na cozinha, ela dando birra, até que ela comesse. Então, e eu falava para ela, filha, quando você comer, você pode ir brincar com a sua irmã. E às vezes a irmã voltava, ela estava chorando, a irmã voltava, e a irmã falava, come, Rê, come, por favor, para a gente poder brincar. E aí ela aceitava comer. Mas quando eu não estava em casa, o pai comia a comida para ela, o pai dava as coisas que eu colocava os horários tudo certinho para alimentação, porque ela tinha dificuldade para comer. Então eu colocava tudo horário bonitinho para
para ser mais fácil a aceitação dela também, para ela dar tempo dela sentir fome, né, nos horários. Então, aí ele bagunçava tudo. E aí, quando eu estava em casa, tinha todo esse trabalho, mas eu tinha paciência, assim, paciência entre aspas, né? Eu ficava muito nervosa mesmo, mas eu não cedia ao choro e às birras. Eu não gostava de ficar batendo, porque como eu estava nervosa, se eu fosse bater, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ia machucar, né? E ela fez isso até os 3 anos de idade. Então, ela falava que não gostava da comida, e eu colocava tudo que a gente comia, todos os legumes, tudo. Eu colocava, assim, um pedacinho de nada. A gente come coisas amargas, jiló, mirão, eu sempre comi. Então, eu colocava uma fatinha da folhinha só e um pedacinho só do jiló. E aí ela comia as outras coisas e aquilo lá ficava. E eu orientava, falava assim, come esse que é ruim primeiro, filha. E aí o outro você vai tirar o gosto da boca. Mas ela dava birra, ela não aceitava e ficava o ruim lá. E aí eu não deixava ela sair da mesa. Ela só saía da mesa para ir brincar quando ela comia. E foi muito difícil esse processo para mim. E foi até os 3 anos de idade. E aí, com 3 anos, ela parou de dar birra, ela aceitou comer tudo, ela come de tudo, tudo mesmo, não existe nada que ela não coma. E aí ela parou, mas foram 3 anos muito difíceis. E o segredo, eu acho que é sempre a gente não ceder. Não ceder. As birras, eu fazia essa... se você comer mais rápido hoje, se você conseguir comer mais rápido hoje, a gente pode assistir tal desenho junto, senão a Kézia vai assistir junto com o papai, só os dois vão assistir. E aí ela começou a agilizar para almoçar, porque ela demorava, desde os 6 meses que eu introduzia a papinha, eram 2 horas para ela poder conseguir almoçar. Mas, graças a Deus, Deus deu graça, e eu... Aí, até hoje, eu colho os frutos disso, porque dessa disciplina que eu consegui ter com ela, e elas são muito organizadas e não me dão trabalho com nada. E eu acho que o segredo é paciência, não ceder às birras. E fazer essas barganhas é muito válido, porque a nossa barganha é aquilo que a gente quer. A gente dá 2 opções das opções que a gente quer, que os pais querem, e eles escolhem. Às vezes eles podem até achar que eles estão no lucro, que eles estão escolhendo, mas não, foi as opções que nós demos. Então, é muito válido fazer isso, porque demora, principalmente quando é da natureza da criança ser birrenta, demora muito para conseguir o resultado, mas consegue. Com a graça de Deus, consegue. Então, era esse Amém. o depoimento, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, irmã Patrícia, muito obrigado. É isso, gente. Então, nós pegamos, tentando dar uma abordagem, dar uma recapitulada aqui, né? Nós tratamos, né, a questão da criança ceder, ou não ceder aqueles momentos da vontade dele, não ceder aos desejos egoístas dela, e também a questão da birra, né? Quando a criança grita e tal. Entendemos que negociar, pelo que eu percebi aqui, alguns já usam dessa estratégia, é o melhor caminho para poder conseguir com que a criança melhore em muitos aspectos, né? Do horário de alimentação, né? Para que possa ter o domínio próprio e assim por diante. Agora, tem um outro aspecto que o livro Orientação para a Criança traz para nós, que eu não sei se alguém teve essa experiência, é quando repreender um espírito mau. Quando a criança tem aquela natureza maldosa, né? Não sei se alguém já passou por essa experiência. Outro dia eu fui num bairro lá, fazendo um trabalho evangelístico, e as crianças estavam me dizendo que que lá tinham crianças muito más, né? Que pegavam os gatos, né? Pegava pintinho, franguinho, colocava dentro do micro-ondas para ver explodir. Olha que maldade. Pegava o gato, apertava no chão e pregava as patinhas dele na madeira. E aí, como é que a gente trata de uma criança maldosa? Primeiro, tem que detectar, né? Se a criança está tendo uma tendência para isso, né? De bater no coleguinha, de chutar, né? Algumas crianças têm isso. Tem que ver se esse comportamento dela
tem alguma coisa a ver com o tratamento que ela está recebendo, tem que observar isso. E essa situação a gente percebe mais em ambiente escolar, né? Percebe mais em ambiente escolar, porque a criança ela reage fora de casa, né? O que ela passa em casa, ela reage lá fora. O texto diz assim, ó: frequentemente tenho visto o pequeno jogar-se e gritar-se e sua vontade foi contrariada de qualquer maneira. Esse é o tempo de repreender o mau espírito. O inimigo procurará dominar a mente de nossos filhos. Permitiremos nós moldá-los segundo a sua vontade? Então, a gente sabe também, a irmã, ela falou logo no início, estou procurando o nome dela aqui, ela falou da questão espiritual, e isso, de fato, existe. Então, o que fazer? É encorajar, né, a criança para que ela tenha pensamentos bons, observar e sempre corrigir algum pensamento inadequado da criança para que ela possa desenvolver, né? A irmã Eleonte diz assim, ó: esses pequenos não podem discernir que espírito o está influenciando. E é dever dos pais exercer juízo e prudência por eles. Seus hábitos devem ser cuidadosamente vigiados. As más tendências devem ser restringidas e a mente estimulada em favor do direito. Então, ela tem que haver, nesse caso, novamente, o acompanhamento é muito necessário para que possa dar o direcionamento certo para a criança. E se for uma situação gerada por situações emocionais, né? Tratamento que recebe, por exemplo, o pai, a criança que vê o pai agredir a mãe pode ter uma tendência de querer agredir a mãe também, né? Ou até a irmã. Então, aí tem que fazer esse acompanhamento. Irmã Patrícia, quer falar, quer dar mais uma contribuição? E a irmã Graciana, pode falar. Pastor, eu assisti uma live em que uma psicóloga ela estava a falar acerca desse tipo de crianças, em que a mãe e o pai eram religiosos, só que o filho tinha gosto de matar os pássaros e os gatos, e ela disse que isso tem a ver com psicopatia, que a criança já tinha o instinto de psicopata, e que os pais perguntavam o porquê que ninguém da família nunca teve, mas a criança estava a ter esse instinto. Isso não tem a ver com a mente ou é espíritos malignos, como o pastor está a dizer? Veja só, o que fazer? Eu digo o seguinte: quando a gente encontra uma situação dessa, porque quando a gente encontra fora, quando a gente encontra fora, a gente vê assim o que fazer. Se a situação é contigo, a orientação que eu dou é buscar a Deus, trazer um ambiente mais cristão possível, né, para o seu lar, quem sabe tendo ali os cultos regularmente, orando e pedindo que Papai do Céu, né, haja, além de levar ele para fazer um acompanhamento psicológico, né? Ana Maria, vê se consegue ligar o microfone. Está conseguindo? Eu quero, assim, eu tenho 2 netos, um menino e uma menina. Quando eu vim embora do Pará, o esposo da minha filha, eles moravam em Colmeia. Ele, assim, ele não dava atenção para os meninos, saía às 5 da manhã, voltava às 9 da noite, trabalhando na oficina, e falava para o pai e a mãe dele dar atenção para os meninos. E eu conversando com minha filha, né? Ela é a passada da igreja. E o meu neto, pastor, meu neto mente.
Meu neto, os avós ensinou o menino a mentir. É difícil. Por quê? E aí minha filha, ele foi embora de casa, né, por causa de outras mulheres, e o menino ele começou a desenvolver, assim, eu acho que uma doença, sei lá, é o estranho, e aí a maltratar a mãe, o menino com 4 anos, 4 anos. E aí ela teve, quando completou 5 anos, ela teve uma bebezinha, né? E aí ele foi embora de casa. A menina tinha nascido, não estava nem com 1 ano ainda, ele foi embora de casa. E o menino já estava com 6 aninhos, e aí ficou olhando ele saindo, né? E aí, 1 ano depois, o pai dele, mas a mãe dele, colocou minha filha, tomou os meninos e mandou que o meu neto denunciasse a minha filha, que ele tinha sido estuprado por meu sobrinho, entendeu? E aí, sem ninguém saber de nada, pastor. Foram na delegacia, foram no conselho tutelar, e o menino contou a versão dele. E eu cuidava deles porque eu vim embora, porque ela estava sendo ameaçada, eu fiquei com medo, né, do rapaz matar ela. E aí, nesse período, eles ficaram 6 meses na casa da avó, a do vô. Minha filha ia lá todo dia minha filha chegava chorando, desesperada, porque ela ama os filhos, nunca tinha ficado longe dos filhos, se ensina, mas só que os avós, eles são cristãos, né, de outra denominação, pastor, e eles só ensinam os meninos a fazer as coisas erradas. A menina não gosta deles, e aí eles ficaram 6 meses com as crianças. E aí foi para a delegacia, fez exame e deu negativo, do meu sobrinho. E agora eu casei no ano passado, está fazendo 1 ano em agosto, quando foi em setembro, a guarda da minha filha, né, das crianças. E aí em setembro os avós foram buscar, né, no período de ficar com o pai não, com eles, que o pai não mora com eles, então os meninos não ficam com o pai. E aí quando minha filha veio buscar, quem disse que eles deixaram levar? Acusaram o meu genro. O menino acusou meu genro que o meu genro tinha estuprado ele. Está fazendo 1 ano, pastor, que ele está longe da mãe, minha filha está sofrendo demais, meu genro também, com essa acusação. Polícia nunca foi lá. E aí é o seguinte, quando eu fui lá visitar eles na casa da avó, quando o menino me viu, meu neto, aí ela falou assim, entra e conversa com ele. Eu entrei e falei, Matheus Felipe, o que está acontecendo, meu filho? Aí ele falou assim para mim, vovó, eu menti para mim poder vir para cá. Sabe por que ele falou? Porque quando eu cheguei do Pará, eu sentei com ele, com a Ana Sofia, era bem bebezinha, falei, olha, deixa eu conversar com vocês. A vovó não gosta de mentira, papai do céu também não gosta de mentira, então não pode mentir, não pode levantar falso, não pode fazer as coisas erradas. Quando ele me viu, ele disse, vovó, eu menti para mim poder vir para cá. A outra avó, pastor, quase bate no menino porque ele disse isso. Ela disse assim, Matheus Felipe, fale a verdade, fale. E ela se repetiu várias vezes, Matheus Felipe, fala a verdade, fala a verdade. Aí ele falou a versão que meu genro tinha estuprado ele, e nem o outro. E aí eu pergunto assim para o senhor, está uma situação difícil, como que vai ficar a cabeça dessas crianças? Porque ele está lá na casa da mãe, está fazendo, da avó, mas do vô, fazendo 1 ano. Toda vez que a minha filha veio visitar ele, sabe o que fizeram, pastor? Prenderam ela dentro de casa, trancaram o portão com ela lá dentro, estava o ex-marido, a esposa dele, o pai dele e a mãe dele. E o esposo dela lá fora, foi na delegacia, ele disse que não podia fazer nada, e aí depois da delegacia ligaram para eles, e dizendo que era para soltar ela, que eles iam ter problema com a polícia. E até hoje ninguém nunca fez nada, meus netos estão sofrendo, entendeu? Minha filha está sofrendo, e a gente está nessa situação. Tem vezes que eu quase nem durmo à noite, preocupado, porque pensando, conversei com ela, com a avó, e falei, Eliane, como você está fazendo a cabeça dessa criança? Como vai ser essas crianças? Minha neta só tem 4 anos. Como vai ser a cabeça dessas crianças quando elas crescerem? Entendeu? E, então, é um caso difícil, mas Deus vai resolver. Obrigada por me ouvir.
Aí é orar, irmã, porque aí, primeiro, o que a criança fez é caso de investigação policial, né? É caso de polícia. Tem que investigar. Segundo, e aí, nesse aspecto. Com relação, se os avós, o ideal seria a sua filha entrar na justiça e exigir que seus meninos não ficassem sob a influência dos avós, ou até, quem sabe, se mudar aí para uma outra região, sabe? Para que ela possa preservar a idoneidade dos meninos. Se não conseguir fazer isso, aí é aclamar misericórdia para Deus tomar providência, mas esses seriam algumas medidas que poderiam ser tomadas. Ela já entrou na justiça. Ela já entrou na justiça, pastor. Só que parece que a justiça de Colmeia, não sei se é política, eu não sei, não está fazendo nada. Eu já conversei com ela e falei que eu vou, aqui onde eu moro, na outra cidade, vou ter que correr atrás, por causa dos meninos. Para preservar os meninos, ela tem que... Se os meninos estão prejudicando a formação educacional deles, ela tem que tomar, como mãe, ela tem que tomar, ela tem poderes, vamos dizer assim, força junto à justiça para ficar com a guarda dos filhos, né, definitivamente, e ela, como alternativa, ela pode procurar um outro lugar para ficar, entendeu? E aí a família ajuda para poder salvar as crianças, porque é um ambiente que ela tá muito nocivo para ela, né? E o futuro, irmã, vai ser... A gente olha o futuro, e o futuro vai ser o seguinte, ó. Diz o ditado que quem semeia vento, colhe tempestade, né? Essa criança, ela vai crescer... pastor? Ela não pode... Essa criança vai crescer... Uma vez ela foi... Essa criança vai crescer e o que estão... ela está sabendo que eles estão ensinando ela errado tudo, a criança sabe. Aí ela vai cobrar, a própria criança vai cobrar depois. Então, aí vai ser... a coisa vai ficar complicada. A melhor alternativa é ela pegar a guarda, entrar na justiça, pegar a guarda, pelo menos... Já é dela. É dela. Não, pegar... se sair... Melhor dizendo, se sair deles, de alguma maneira, evitar que as crianças tenham contato com eles. É isso. Porque, pastor, esses dias para trás, ela foi lá ver os meninos, deu R$50 para o menino, e a velha foi lá e denunciou ela, dizendo que ela está comprando as crianças. Os meninos é dela, ela tem que dar as coisas para eles, se ela quiser. Deu R$50, a avó disse que ela estava comprando. Ela deu tem R$50 que para o menino, a avó foi lá. Eu não sei qual foi o contexto. E denunciou que ela... A avó foi lá e denunciou ela que ela estava comprando os meninos com R$50. Pensa a situação. Eu não sei qual foi o contexto, né? Não sei a idade dos meninos, mas tem que ver como é que foi isso. Um tem outro, e a outra tem 5. Completou 5 agora. Mas tá bom. Para mim é esse aí. Orar, buscar Deus, se apegar ao Senhor e dar esses passos aí que eu falei. Procurar um acompanhamento de um orientador, né? Quem sabe o pastor que mora mais perto, a promotoria que está aí para poder de justiça, para poder ajudar nessas questões em que a outra família está ensinando a criança a mentir e tudo mais. Tá bom? Gente, eu estou querendo encerrar. Eu quero encerrar falando sobre o último tópico que o livro traz. Ele diz assim, ó, não deixar de fazer o bem. Vou encerrar por aqui, tá? Diz assim, ó, o que a irmã Ellen White diz para nós, na Review and Herald, de 10 de julho de 1888. Ela diz assim, ó, os pais gostam demais da comodidade e do prazer para desempenharem na vida do lar a obra que Deus lhes designou. Não veríamos o terrível estado de maldade que existe entre a juventude atual se esta tivesse sido devidamente educada em casa. Se os pais realizassem a obra que lhes foi dada por Deus e ensinassem os filhos a restrição, a abnegação e o domínio próprio, tanto por preceito como por exemplo, verificariam que, ao estarem procurando cumprir o seu dever de modo a receber a aprovação de Deus, estariam aprendendo preciosas lições na escola de Cristo. Estariam aprendendo a paciência, a longanimidade, o amor, a mansidão,
E essas são as mesmas lições que devem ensinar aos seus filhos. Tá? Então, o que é fazer o bem? O que é fazer o bem? Eu anotei aqui do lado do livro. O que é fazer o bem? Fazer o bem é educar. Fazer o bem é educar. Tá? Então, quem tem filho, quem se propõe a educar, precisa pedir sabedoria para Deus, e a sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria, mas para aplicar a sabedoria de Deus tem que ter tempo. Que é observando o comportamento da criança, como é que ela faz e tudo, tal, e aí vai aprendendo como fazer. Tá? Provérbios, capítulo 16, verso 32, diz assim, ó, melhor é o longânimo, diz o sábio, do que o valente, e o que governa seu espírito do que o que toma uma cidade. O pastor Celso começou aí falando de Alexandre, né? Alexandre o Grande. Alexandre dominou um império, né? Conseguiu muitas conquistas, mas não tinha domínio próprio. Essa é uma lição que todos nós temos que aprender. Falo por mim, estou passando remédio para vocês que eu também preciso tomar, né? Ter o domínio próprio. E para educar, a gente educa por exemplo educa, por exemplo, por palavras e exemplos, né? Que Deus nos ajude a educarmos os nossos filhos, os nossos netos e todas as crianças que se achegam, né? Que a gente tem acesso, para que através da nossa forma de viver a gente consiga educá-las nos santos caminhos do Senhor, tá? O Espírito de Profecia, é claro, alguns detalhes são muito importantes na formação educacional, por exemplo, oração, culto familiar, estudo da Bíblia. Sem esses elementos, sem a comunhão, nós não vamos conseguir influenciar aqueles que estão à nossa volta, aos nossos pequeninos principalmente. Eu, quando faço dedicação de criança, eu pego aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, né? É um texto bem conhecido, é um texto que normalmente a gente usa quando vai fazer dedicação de criança. E eu vou abrir aqui e ler para vocês, e vou dizer uma coisa, porque eu quero encerrar com esse texto. Ele me veio aqui à mente agora, eu quero encerrar com esse texto. O texto diz assim, ó, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o que o pai deve inculcar na mente e no coração do filho? Que o Deus é o único Deus, que Deus é o único Senhor. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o pai, o educador, ele precisa amar a Deus em primeiro lugar, e o filho precisa ver que o pai ama a Deus. E aí eu digo na dedicação, né? Pai, mãe. E aí aproveito para dizer aqui para mães e avós. E os avós. Meu amado irmão, se o teu neto, se o teu filho e teu neto ver você orando, ele vai orar. Se teu filho, teu neto ver você lendo a Bíblia, ele vai ler a Bíblia. Se teu filho, teu neto ver você caminhar para a igreja para adorar a Deus, ele também vai fazer isso. Se teu filho, teu neto ver você vivendo o cristianismo, né? Vivendo as verdades bíblicas na sua vida, sendo paciente, tendo domínio próprio, sendo longânimo, né? Os frutos do Espírito, né? Mansidão. O seu menino, ele vai aprender com você. O seu neto vai aprender com você. Então, que Deus nos ajude a sermos pais, avós, que orem, que tenham comunhão com Deus, que leiam a Bíblia e que deem testemunho. E a gente sabe que em casa, o nosso maior testemunho é dentro do nosso lar, né?
nosso maior testemunho. É no lar que as pessoas conhecem a gente de verdade. Então, que Deus nos ajude a sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, primeiramente no nosso lar e depois fora do lar, na igreja, na escola, por onde andarmos. Que o Senhor nos ajude. Amém? Que Deus ajude a cada um de vocês. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. E que nessa tarefa de educar, o Senhor possa conceder iluminação do Santo Espírito, discernimento e capacitação para educar o seu filho e seu neto nos caminhos do Senhor. É meu desejo, é minha oração, em nome de Jesus. Cadê Ivânia? Ivânia, você agora. Muito obrigada, pastor Agnaldo, por essa experiência que o pastor tem importado para nós, né? E que nós podemos pôr em prática, né? Que nós podemos saber educar os nossos filhos sempre no caminho do Senhor. Ivânia, eu até separei, eu tinha preparado aqui um PowerPointzinho para falar sobre domínio próprio, tá? Alguma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, como o tempo foi passando e o conteúdo, eu não passei o conteúdo, porque o conteúdo eu entendo o seguinte, né? Que todo problema, às vezes você fala assim, porque o meu filho é assim, é desse jeito, é de tal jeito. Isso acontece por causa da gente. O meu filho é o que é por minha causa. Eu não vou me isentar da responsabilidade, não. Ele é o que é por minha causa. Eu vejo dessa forma. É responsabilidade do pai, a formação educacional e espiritual do filho, moral e espiritual do filho. É responsabilidade do pai. Se o filho não tiver... então, o conteúdo que eu separei, ele é mais para adultos, né? Que eu queria passar da fase de criança, adolescente, jovem e adulto. A gente acabou conversando sobre isso. Aí eu vou mandar o PowerPoint para você, aí você pode compartilhar com o pessoal para que eles possam ter proveito desse conteúdo. Tá bom? Ok, obrigada, pastor. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda no nosso grupo. Amém. Foi uma pena Obrigado. que o pastor Celso não conseguiu entrar, porque ele não estava conseguindo apanhar a internet e ele mandou que ele não estava conseguindo entrar por causa da internet. Mas foi uma benção também você ter estado aqui conosco, explicando todo esse conteúdo e que nós podemos também pôr sempre em prática e que nós podemos estar sempre a ajudar a mães de primeira viagem, aquelas que têm criança com algum problema que é difícil de fazer compreender, e nós estamos aqui sempre para aprender e também para pôr em prática e ajudar os outros também. A irmã Maíra, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena responder. Ó. Pastor, tem uma pergunta, pastor. Sei que a igreja não é lugar de correção, mas às vezes as crianças não querem parar de fazer confusão. Qual é a melhor solução? Aí eu fazia o seguinte, irmão. Ó. Eu dizia para ele, para cada desobediência na igreja, depois do pôr do sol lá em casa, é uma cintada. Então, eu fazia 2, 3, 4 cintadas. Para cada uma, eu marcava bem o ponto quando chegava em casa. E aí, eu começava a dizer para ele, quando for para a igreja, olha, já sabe, lá, quando eu falar com você, me obedeça, que é para no final do dia eu não ter que aplicar um corretivo em você. Então, aconteceu isso umas 2 vezes, da terceira em diante não aconteceu mais. Porque ele sabia que se ele quisesse se comportar assim devidamente na igreja, quando chegasse em casa, eu ficava de boa, não fazia mal, ficava de boa. Mas quando chegava em casa, como diz o ditado, a correção acontecia. E Deus, então, ajudou e os meninos não tiveram trauma, não teve problema nenhum. Sou apaixonado pelos meus filhos e aí eu acho que eles gostam de mim também, com certeza. É isso, pastor, como todas as irmãs fizeram as perguntas, então se o pastor puder, pode fazer a oração para concluir
Muito obrigada por estar aqui Amém. conosco. Pai nosso que estás nos céus. Senhor, o tema de hoje é polêmico, Senhor, foi polêmico, porque são várias as situações e ambientes em que as pessoas crescem. Bons ambientes, ambientes menos bons, outros mais difíceis. E tudo isso interfere na educação, na formação moral, interfere na formação espiritual. Meu Deus, o que podemos pedir, então? Iluminação do teu Santo Espírito. O que podemos te pedir, Senhor? Unção do teu Santo Espírito. O que mais te podemos pedir, Senhor? Poder do teu Santo Espírito. Porque é pelo poder do teu Santo Espírito que haveremos de ter o discernimento, a sabedoria e a coragem necessária para colocar em prática a tua vontade na nossa vida e utilizar desse entendimento que o Senhor nos dá para educar os nossos filhos e netos. Abençoa as famílias aqui representadas, Senhor. E, lógico, meu Deus, há algumas situações que só pelo poder, a atuação clara, visível, poderosa do Senhor na vida das pessoas que nos cercam, das crianças, dos pais, para que haja uma mudança. Então, meu Deus, por misericórdia, age na vida daqueles que necessitam, para que eles possam sentir alívio e para que eles possam educar os seus filhos e netos nos seus santos caminhos. Prepara-nos para te encontrar. O Senhor está perto de apontar nas nuvens dos céus. Prepara-nos para esse grande dia. Abençoa cada família aqui representada, eu te peço em nome de Jesus. Amém.